Afinal, o quanto que você precisa investir em fundos imobiliários para ter uma renda passiva de R$ 1.000 todos os meses pingando na sua conta? Esse é o assunto desse vídeo de hoje e no final também quero falar quais são os 3 fundos imobiliários que, na minha opinião, é o suficiente para você ter uma carteira diversificada, principalmente para quem está começando nos fundos imobiliários. E para quem não me conhece ainda, meu nome é Ricardo Hoffman e meu propósito aqui é ajudar mais pessoas a investirem melhor. Então eu já peço que deixe o like aí, se inscreva no canal, porque assim o YouTube vai entender que esse é um conteúdo relevante e naturalmente vai mostrar esse conteúdo para mais pessoas. Mas vamos ao conteúdo. Afinal, o quanto que você precisa investir em fundos imobiliários para que você tenha uma renda mensal de R$ 1.000 pingando na sua conta todos os meses, né? Eu fiz um estudo usando o site fundsexplorer.com.br. Não estou sendo pago por esse site, não é propaganda, mas é um site bom e gratuito que você pode utilizar para fazer comparações, análises, enfim, sobre fundos imobiliários. Então eu usei esse site e desse site eu extraí a lista dos fundos imobiliários que tem mais liquidez. Eu selecionei eles por liquidez. Por quê? Porque quando eu seleciono por liquidez, liquidez é o resultado da quantidade de pessoas comprando e vendendo aquele ativo. Quanto mais liquidez, mais pessoas comprando e vendendo. Então, naturalmente, se eu seleciono os fundos que têm mais liquidez, é porque mais pessoas que estão aqui assistindo esse vídeo vão acabar tendo esses fundos na sua carteira, certo? E nessa seleção eu peguei os 40 fundos imobiliários de maior liquidez, excluindo todos os fundos imobiliários que não pagaram dividendos nos últimos 12 meses. Então aí eu consegui extrair os 40 fundos imobiliários da maior liquidez para menor liquidez, sendo que todos esses 40 pagaram dividendo nos últimos 12 meses. Eu só considerei os pagadores de dividendos. E aí eu cheguei a um valor médio mensal de dividendos de 0,58%. Ou seja, para você saber então, a partir desse dado, o quanto que você precisaria ter investido para conseguir os R$ 1.000 por mês, basta você pegar este número e dividir ele pela quantidade que você queria mensal. Como é que você faz? Se você tem 0,58%, isso significa que é 0,58 dividido por 100, certo? Então você tem 0,0058. Se você pegar R$ 1.000 que você quer mensalmente e dividir por esse número, no caso vai aparecer aqui em algum lugar, 1.000 dividido por 0,0058 vai dar os seus exatos R$ 172.413. Esse é o valor que você precisaria ter para receber R$ 1.000 todos os meses na sua conta. Só que aí é o seguinte, muita gente fala assim, Ricardo, em teoria os fundos de tijolos pagam menos dividendos, porém eles têm uma valorização maior na cota. Já os fundos de papéis, em teoria, eles pagam um dividendo maior e tem uma valorização, uma oscilação menor na cota. Em teoria, isso é verdade sim, só que na prática isso não faz tanta diferença. Por quê? Porque desses 40 fundos imobiliários selecionados por liquidez e que pagam dividendos, o que eu fiz? Eu peguei e tirei todos os fundos de tijolos dessa lista e deixei somente os fundos de papéis, que são da categoria títulos e valores mobiliários, e sobrou apenas 17 fundos. Desses 17 fundos, o dividend yield mensal dos últimos 12 meses foi de 0,61 por mês. Então, considerando que você descartasse os fundos de tijolos e montasse uma carteira somente de fundos de papéis que, em teoria, pagam mais dividendos, você precisaria de R$ 163.934 para ter os seus R$ 1.000 de renda por mês, tá? Outro ponto, nessa seleção de todos os fundos, eu encontrei fundos que têm dividend yield lá de 0,3% ao mês, ou seja, metade da média, mas eu também encontrei fundos que têm um dividend yield acima de 1% ao mês. Inclusive, eram 2 fundos que tinham um dividend yield acima de 1% ao mês. Só que a gente não pode olhar um fundo imobiliário somente pelo dividendo que ele paga, porque quando a gente olha somente isso, é a mesma coisa que você ir comprar um carro e olhar somente se o pneu tá bom. Às vezes o pneu tá bom, mas a lataria tá problema, estofamento, nem motor não tem às vezes direito, entende? Então, sempre que você for olhar um fundo imobiliário,
Você tem que avaliar várias coisas nele, como vacância, valor patrimonial, setor de atuação, o dividendo, entre outras coisas também. E não somente o dividendo, já fica a dica aqui, tá? E claro, além dos dividendos que você recebe dos fundos imobiliários, você também vai receber a oscilação desses ativos durante o prazo que você mantém investido. Então, eu peguei um outro indicador aqui. Para quem não sabe, existe um indicador chamado IFIX. IFIX é o indicador que mede a média dos fundos imobiliários. É como o Ibovespa mede a Bolsa de Valores, o IFIX mede os principais fundos imobiliários. Hoje, o IFIX ele é composto por 81 fundos imobiliários. E a valorização do IFIX nos últimos 12 meses, considerando a data que eu estou gravando esse vídeo, no dia 4 de novembro de 2020, foi de apenas 1%. Nos últimos 12 meses ele rendeu 1%, só que isso considerando toda a crise do coronavírus, do Covid, né? Quando a gente pega um horizonte de prazo dos últimos 24 meses exatos, nós temos uma valorização de aproximadamente 23,4%. Ou seja, além de todos os dividendos que você estaria recebendo, você também estaria recebendo a valorização da cota no longo prazo. É claro que em uma carteira vai ter ativos que vão desvalorizar e ativos que vão valorizar. O importante é você priorizar a diversificação para que na média você consiga ter um resultado o melhor possível em relação a risco-retorno. E ainda saliento uma coisa, talvez muita gente possa dizer, meu Deus, Ricardo, mas eu tenho que ter 172 mil reais aproximadamente para conseguir os R$1.000 de renda mensal. Não se esqueçam que a poupança atualmente ela rende aproximadamente 1,4% ao ano. Enquanto esses fundos imobiliários, na média, pegando 40 fundos imobiliários e fazendo uma média, eles estão rendendo um pouco mais que 6% ao ano, líquido de imposto de renda também. Ou seja, pelo menos 4 vezes mais do que a poupança. Eu sei que a poupança é renda fixa, fundos imobiliários é renda variável, a gente não poderia comparar porque são investimentos diferentes, eu concordo, mas eu trago esses dados para vocês refletirem, principalmente se você tem um investimento de longo prazo, que às vezes está lá parado na poupança, não te rendendo nada, inclusive perdendo para a inflação, né? E conforme prometido, os 3 fundos que eu acredito que você começar a investir nos fundos imobiliários, ter apenas esses 3 fundos na sua carteira é o suficiente para você ter uma boa diversificação. Não é recomendação de compra, mas é uma sugestão para vocês estudarem mais sobre esses fundos, que é o XPML11, que é um fundo do setor de shoppings, um setor que ainda está depreciado por causa do coronavírus, por causa do Covid aí, e naturalmente tem um espaço grande de valorização. XPLG, que é um fundo do setor de logística, é um fundo que tem ativos com uma extrema qualidade e uma gestão ótima, e o fundo IRDM11, que é um fundo da categoria de papéis que paga um ótimo dividendo e tem uma relação entre valor patrimonial e preço muito boa, principalmente para você ganhar dinheiro com as subscrições que esse fundo faz frequentemente, tá? De novo, eu não estou sendo pago aqui para falar sobre esses fundos imobiliários, é a minha opinião sobre esses fundos e eu convido até vocês a estudarem mais sobre esses fundos. E eu tenho uma curiosidade aqui, você já investe em fundos imobiliários, sim ou não? Coloca aqui nos comentários se você já investe e se você já investe, quais os fundos que você mais gosta da sua carteira, coloca aqui nos comentários para eu saber também. E se você gostou desse vídeo, se ele fez sentido para você, se você acredita que esse vídeo é importante, compartilha com seus amigos, deixa o like e se inscreva no canal, porque aí sempre que eu postar um novo conteúdo, você vai ser notificado pelo YouTube. É isso aí então, um forte abraço, até a próxima.